galera criativa! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos começar uma jornada incrível pelo mundo do Blender, um dos softwares de modelagem 3D mais poderosos e acessíveis do mercado. Se você sempre quis criar modelos 3D, animações ou até jogos, você está no lugar certo. Mas antes de mergulharmos a fundo, vamos saber o que é o Blender. O Blender é uma suíte completa de criação 3D, ou seja, a partir do Blender você pode fazer modelagem, escultura, animação, simulação, renderização e muito mais. E o melhor de tudo, o Blender é totalmente gratuito e open source. Mas do que falar do Blender sem explorar o Blender? É isso que nós vamos fazer hoje. Hoje nós vamos fazer uma turnê pelo Blender. Nós vamos ver alguns aspectos essenciais que você precisa saber antes de dominar o Blender. Então, abra o teu Blender e acompanhe-me. Ao abrir o Blender, você vai se deparar com uma interface cheia de opções, mas calma, vou guiar você pelos princípios e elementos da tela. Nós vamos trabalhar essencialmente para esse projeto no Blender 3D. Então, assim que você abrir o teu Blender, clica em General e nós vamos ter acesso à nossa tela principal. Vamos dar uma revisada de cada elemento que tiver na tela. Bem, alguns, os mais essenciais, o restante nós vamos aprendendo ao longo do curso. Vamos começar pelo topo. Bem, no topo nós temos o menu principal, que é dividido em várias categorias importantes. Vamos começar pelo ficheiro ou pelo file, dependendo da língua da interface do Blender. O ficheiro, aqui nós podemos começar e terminar o nosso trabalho. Você pode criar novos projetos, abrir arquivos existentes, salvar o seu progresso e até exportar a sua criação em diferentes formatos. Então é aqui que nós damos o fim e o início do nosso projeto. Aqui nós podemos criar, abrir, salvar e exportar e importar. Então, para quem quiser fazer uma dessas configurações, já sabe onde ir. Exatamente, no ficheiro. E o que falar do Edit? Bem, o Edit, aqui você encontra opções para ajustar preferências e configurar atalhos, além de funções como desfazer e refazer. É aqui a nossa chave mestre. Aqui você consegue manipular a janela toda do Blender. Então, a partir do Edit, você pode mudar algumas configurações, como por exemplo, nós vamos mudar a linguagem. Bem, como é que nós fizemos isso? Nós vamos até em Edit e vemos até Preference. Após clicarmos lá, nós vamos aqui em Interface e vamos até o fim. Após nós chegamos até o fim, nós vamos até em Translation. E em Translation, nós vamos até linguagem e assim, clicando nessa caixa, nós conseguimos selecionar a língua que nós queremos. Eu vou selecionar, por exemplo, aqui o inglês. Vocês conseguem ver que automaticamente toda a aparência da janela ou da interface mudou para o inglês. Algumas palavras, por exemplo, se eu voltar de novo para português, vocês conseguem ver que ainda tem algumas palavras que estão em inglês. Então, para melhorar, você pode simplesmente clicar nessas caixas para você ter um aspecto melhor. Por exemplo, se vocês verem, se eu clicar aqui em Interface, vocês conseguem ver que muitas das palavras que ainda estavam em inglês modificaram. Então, você pode modificar que as dicas, algumas dicas que o próprio Blender dá, fiquem em português e os novos dados. Bem, acerca do Edit, nós vamos falar mais um pouco à frente, por isso não perca os vídeos que vêm a seguir. Vamos passar para o Render ou o renderizar. Aqui é essencial quando você estiver pronto para transformar a sua cena 3D em uma imagem ou animação final. É aqui que você configura o processo de renderização, ou seja, a partir do render, você consegue escolher se o teu projeto vai ser entregue ao consumidor final na forma de imagem, na forma de animação
ou de uma outra forma. Então é aqui o poder do, podemos assim dizer, entregar ao utilizador final. Então é importante você configurar antes de você fazer a renderização, mas isso nós vamos aprender mais em frente sobre como podemos fazer a renderização dos nossos projetos. Mas agora vamos passar para o adicionar. No adicionar, nós podemos colocar novos elementos à cena, como objetos geométricos, luzes, câmeras e muito mais. Bem, clicando aqui em adicionar, nós vamos ter acesso a variadíssimos objetos que nós podemos adicionar aqui na nossa tela de trabalho. Por exemplo, eu posso adicionar aqui uma esfera. Vocês conseguem ver, deixa-me ocultar aqui o cubo. Vocês conseguem ver que nós temos aqui a nossa esfera, mas essa nossa esfera não está assim com os cantos bem arredondados. Nós depois vamos ver como é que nós podemos fazer isso, mas por enquanto vamos nos focar no que é mais essencial. Eu vou apagar a esfera. Como íamos dizendo, além desses outros objetos, nós ainda vamos ver ainda algumas ferramentas. Mas para quem quer chegar até o menu adicionar sem vir aqui em cima, ele pode simplesmente fazer a combinação de tecla Shift A. A partir dessa combinação de tecla, ele vai ter acesso ao mesmo menu. Mas vamos passar para a outra parte. Nós vamos para o View ou Visualizar. Aqui você ajusta como a cena é visualizada, incluindo as opções para alterar as perspectivas da câmera e ativar o modo de exibição específico. A partir daqui, você consegue definir o que é que você quer visualizar, como é que essa visualização ficará e muito mais. Então, é aqui onde você configura a tua área de trabalho ou a visualização na janela. Então, também é importante dominar aquelas configurações. Mas vamos esquecer do topo e vamos para as laterais. Vamos começar com a toolbar lateral esquerda. Bem, na lateral esquerda, deixa-me selecionar o cubo. Na lateral esquerda, nós temos a toolbar, uma área onde você vai encontrar as ferramentas de manipulação da cena. Como assim? Bem, aqui nós temos algumas transformações básicas. Nós temos a ferramenta de mover, a ferramenta de rotacionar e a ferramenta de escalar. Estas logos aqui são essenciais para posicionar qualquer objeto. Vamos ver algumas das coisas que nós podemos fazer. Por exemplo, se eu chegar até aqui e selecionar a ferramenta de mover, nós conseguimos mover o objeto nos eixos aqui identificados. Lembrando que por ser uma figura de 3 dimensões ou tridimensional, nós temos 3 eixos, o X, o Y, o Z. Então é importante que você domine bem esses eixos, a fim de que você possa ser um bom modelador 3D. Então, nós aqui conseguimos mover o nosso objeto em qualquer dos eixos. Nós temos também aqui a ferramenta de rotacionar. Aqui você consegue rotacionar o seu objeto, bem como a ferramenta de escalar. Aqui você consegue escalar ou aumentar o tamanho do seu objeto nos eixos. Mas vamos voltar tudo como estava. E daqui nós já vimos algumas das ferramentas que nós temos. Além dessas 3 ferramentas especiais ou essenciais que nós vimos, que são a ferramenta de mover, rotacionar e escalar, nós temos ainda algumas outras opções. Na toolbar ainda abriga ferramentas de modelagem como o Extrude, que é para criar novas partes do seu modelo. Ainda temos o Loop Cut para adicionar cortes e redefinirmos na malha. Mas vamos ver apenas uma delas, que é o Extrude. O Extrude é essa ferramenta aqui abaixo. Com essa ferramenta você pode criar novas partes do seu modelo. Por exemplo, nós temos aqui o nosso cubo e eu vou tentar adicionar aqui vamos dizer aqui, e depois eu posso mandá-lo para cá. E vou ainda tentar juntá-lo aqui e vou
baixá-lo. Vocês conseguem ver que nós agora já não temos apenas um cubo, mas sim dois cubos. Conforme vocês podem ver, nós agora temos dois ou três cubos, melhor. Então, esse é o poder do extrude. Mas nós vamos apagar esses outros, vamos nos concentrar apenas na apresentação da interface. Bem, até aqui já vimos algumas das ferramentas essenciais. Vamos agora passar para o outliner e as propriedades ou properties. Vamos passar para agora a toolbar do lado direito ou para a lateral direita. Aqui nós encontramos o outliner e o properties. Vamos começar com o outliner. O outliner à direita da tela nós temos. Essa aqui é uma visão geral de todos os objetos presentes na sua cena ou na cena do Blender. Aqui é útil para selecionar e organizar os seus elementos, especialmente em projetos mais complexos. Que é o que nós vamos fazer mais em frente. Então, é importante que você use o outliner para organizar os elementos que estão na tela. Por exemplo, vocês conseguem ver que de momento aqui na tela nós temos três elementos, que temos o cubo, a câmera e a luz. Então, à medida que nós adicionamos mais elementos, o nosso outliner vai acrescentar mais. Então, é importante que nós sabemos quais são os elementos que constituem para assim nós pudermos fazer a organização detalhada da nossa cena. Agora, nós vamos falar do properties ou propriedades. Logo aqui abaixo, aqui nós encontramos o painel property. Aqui é onde nós podemos ajustar as propriedades detalhadas de cada objeto, como material, modificadores, luzes e câmera. Este painel é dividido em várias abas. Cada uma delas é voltada para diferentes aspectos do projeto. Bem, nesse painel, aqui nós conseguimos manipular cada detalhe de um determinado objeto. Como por exemplo, vocês conseguem ver que à medida que eu vou clicando um novo ou um outro objeto, vocês conseguem ver que as suas propriedades vão alterando no nosso menu Properties. Bem, no Blender nós vamos trabalhar em diferentes modos, dependendo da tarefa que nós estivermos realizando. Então, vamos agora conhecer alguns dos modos que o Blender oferece. O primeiro modo, e é o modo que nós nos encontramos sempre, é o modo objeto. O modo objeto. O modo objeto é onde você manipula os objetos como um todo. É um modo padrão para adicionar, mover, rotacionar, escalar objetos na cena. Ou seja, o modo objeto é esse modo aqui onde nós nos encontramos. Nesse modo, você pode fazer todas essas características que nós dissemos. Mover, rotacionar, redimensionar e muitas outras coisas. Além do modo objeto, nós temos ainda outros modos. Que modos são esses? Nós temos o Edit Mode. Como é que nós podemos alterar o modo? Para nós alterar o modo, basta virmos até aqui nessa caixa, clicamos e vamos vir até aqui em modo edição ou Edit Mode. O que é que acontece nesse modo? Nesse modo é onde nós vamos editar a geometria dos objetos, alterando vértices, arestas, faces. Aqui nós vamos poder modelar e esculpir o nosso objeto em detalhes. É nesse modo onde a magia acontece. É nesse modo onde nós vamos trabalhar. E é importante saber que nesse modo nós vamos ter em destaque três aspectos principais: as arestas, as faces e as vértices. Ainda sobre os modos, nós ainda temos o modo de escultura. Nesse modo é usado para esculpir objetos de forma orgânica, como se estivesse modelando argila digital. Aqui nós podemos
colocar detalhes interessantes nos nossos modelos. É como se estivéssemos a fazer um boneco de barro fisicamente. Já aqui nós usamos o Blender como o nosso mediador para conseguir modelar diretamente o nosso objeto. E agora vamos no modo de pintura de vértices. Aqui é uma área específica usada principalmente para animação, para atribuir pesos às influências dos ossos sobre a malha, controlando como ela se deforma. Ou seja, aqui é uma área específica onde nós vamos usar mais na animação. É aqui onde nós vamos colocar a influência com que os nossos ossos têm sobre o personagem. Vamos ver o nosso último modo por hoje, que é o modo de Texture Paint, ou pintura de textura. Aqui você terá permissão de pintar diretamente sobre a superfície de seus modelos, aplicando texturas e detalhes visuais diretamente na malha. Ao contrário dos materiais, que é algo que nós vamos ver na próxima aula, aqui você pode pintar diretamente os seus objetos. Vamos voltar para o modo principal. Já passamos pelos modos de operação, mas o que vocês acham de falarmos de algumas ferramentas que vamos usar todo o tempo nas nossas aulas? Sim. Quais são essas ferramentas? Bem, essas ferramentas são nada menos do que aquelas que nós dizemos no início, mas vamos falar dela especificamente. Nós temos as ferramentas mover, rotacionar e escalar. Essas ferramentas de mover, rotacionar e escalar são essenciais para posicionar os nossos objetos na cena. Elas são a base da manipulação 3D, como nós havíamos dito no início. Essas são as ferramentas mais usadas. Então, é importante que nós tenhamos em mente para que servem e como usá-las. Lembrando que, por ser uma figura 3D, nós vamos trabalhar em 3 eixos: no eixo Y, no eixo X e no eixo Z. O eixo X é o correspondente à cor vermelha. O eixo Y é o correspondente à cor verde e o eixo Z é correspondente à cor azul. Então, é importante saber essas cores para quando você estiver a fazer a tua modelagem ou qualquer outro projeto, você conseguir identificar cada modo pelas cores. Assim será uma mais-valia para você. Nós temos ainda a ferramenta de Extrude, que é a ferramenta que nós havíamos falado, que com ela é capaz de puxar novas geometrias a partir de uma face, criando formas complexas a partir de objetos básicos. Então, é aqui que nós vimos que nós podemos criar mais ferramentas para o nosso bloco, adicionando assim mais componentes diretamente ao nosso bloco. É aqui que nós fizemos acontecer. Então é importante dominar também essa parte. Nós falamos do snapping, que é uma ferramenta crucial para alinhar objetos com precisão. Ou seja, é como se fosse uma régua. É como se fosse uma régua. Com ele, nós podemos fazer os nossos objetos com precisão. E isso é só o começo. No Blender, as possibilidades são infinitas. E o que vimos hoje é apenas a ponta do iceberg. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos incríveis para você. Fique ligado, porque nos próximos vídeos vamos explorar cada uma dessas ferramentas de modo com muita mais profundidade. Vamos criar juntos uma cadeira e vamos desbloquear todo o potencial do Blender. Exato. Na próxima aula, nós vamos criar uma cadeira. Vamos entrar mais a fundo como podemos usar as nossas ferramentas. Então, não perca mais tempo.
ative as notificações e venha fazer parte da jornada criativa. Até a próxima aula. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma novidade.